Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à segunda e última parte da série Carta de Schmidt, perda de transmissão em circuitos de alta frequência. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos lançamentos semanais. Os assuntos desse vídeo são convertendo perda de transmissão para módulo de coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária, perda de retorno e vice-versa, e faremos algumas considerações. Aproveite, deixe o seu like, ajude a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos começar convertendo de e para coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária e perda de retorno. Esse é o circuito ou sistema que estamos analisando, uma fonte, um dispositivo e uma carga. Podemos tirar o dispositivo, considerar só a linha de transmissão. Estamos particularmente interessados nas relações entre a potência incidente na carga, a potência efetivamente transmitida para a carga e a potência refletida e indesejada. Definimos a perda de transmissão como potência transmitida sobre potência incidente, uma relação de potências e, portanto, adimensional, não está em dB. Aí temos três formas de obtermos a nossa perda de transmissão, não é em dB, a partir do módulo do coeficiente de reflexão, a partir da taxa de onda estacionária e a partir da perda de retorno expressa em dB. Especial atenção para a equação mais abaixo, de perda de retorno. Aquele valor RL em dB é negativo. Se tiver escrito assim, a perda de retorno é de 10 dB, não se esqueça, na hora de botar na equação, menos 10 dB. A perda de transmissão é expressa em dB a partir dessa relação, onde TL é o valor obtido na carta de Schmidt, uma relação quase como se fosse percentual. Agora está em dB. Vamos um exemplo. Medidas indicam que o coeficiente de reflexão numa linha é menos 0,141. Qual é a perda de transmissão em dB? Já vimos em vídeos anteriores e obtivemos 0,98. ou 98%. Apenas 2% da potência incidente está sendo refletida de volta à fonte. É um bom casamento. E se nós agora quisermos calcular em dB, como é usual e geralmente utilizado, basta calcular 10 vezes log 0,98 e obtemos que a perda de transmissão 0,088 dB. Perda, portanto, negativa. O próximo exemplo, nós temos uma taxa de onda estacionária, ou coeficiente de onda estacionária, 1,33, e aí substituímos, obtemos que perda de transmissão é 0,98. Mesma coisa, passamos para dB, o mesmo valor de menos 0,088 dB. No próximo exemplo, a perda de retorno é 17 dB ou menos 17 dB. Lembra do RL negativo? Está lá na solução. TL 1 menos 10 elevado a menos 17 sobre 10. Mais uma vez o valor 0,98. Em dB, menos 0,088 dB. Então nós podemos dizer que a perda de transmissão é de 0,088 dB. Dado uma certa impedância conectada a uma transmissão, sem perdas, nós podemos obter, sem qualquer cálculo adicional, os seguintes parâmetros de descasamento. O módulo ou coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária, perda de retorno e agora estamos vendo a perda de transmissão. Perda de transmissão, em inglês transmission loss, ou na carta de Schmidt, usado o termo transmission coefficient, coeficiente de transmissão. É a mesma coisa. Lembrando apenas, não custa repetir pela milésima vez, que na carta de Schmidt a perda de transmissão não está em dB e na prática quase sempre é utilizada em dB. Fácil, só fazer a conversão usando a máquina de calcular. Está aí o lugar da carta de Schmidt nessa área. Vamos procurar pela escala transmission coefficient potência, à direita. Lá está. Começando lá à esquerda no centro com 1, indo até a direita com 0. Você vai ler da centro para a direita, a partir do centro. O valor mínimo 1 até o valor máximo 0. Vamos ao exercício. Medidas em uma linha de transmissão em alta frequência indicam uma perda de transmissão de 0,88774 dB. Vamos determinar pelas equações e pelo método gráfico, vamos comparar os dois, os valores de perda de transmissão, módulo de reflexão, taxa de onda estacionária, perda de retorno. Vamos fazer todos os nossos parâmetros. Vamos primeiro calcular o valor da perda de transmissão relativa, porque nós temos em dB. Nós vamos passar de TL em dB para TL relação. Só aplicar 10 TL sobre 10, 0,98. É 98%, não está em dB. Com esses valores, nós vamos fazer equações e obtemos que o módulo do coeficiente de reflexão é 0,1414. A taxa de onda estacionária 1,329 e o RL de menos 16,99 dB. Então, essas são as equações usando a máquina de calcular. Você pode botar quantas casas decimais a tua máquina puder
apresentar. Agora vamos para o método gráfico. Vamos marcar, então, na escala de coeficiente de transmissão 0,95, 0,96, 97, 98. Então, 0,98 que é o nosso valor aproximado. O que nós vamos fazer agora? Vamos marcar na escala da carta de Schmidt 0,98, aquela linha vermelha. Vamos agora pegar um compasso, ou uma ponta seca, ou a ponta bem fina do lápis, ou aquela ponta aqui não, só de marcação do compasso. Vamos marcar essa distância do centro até 0,98. Marcou? Para 98. Então aí está, 0,98 compasso. Vamos agora transferir muito delicadamente, sem mudar a abertura do compasso, mantendo essa abertura igual de 0,98, nós vamos passar para a escala de SWR. Nós vamos marcar com muito cuidado, bem fino, onde é que está na escala de SWR, que é a onda estacionária. Então está aí, marcamos a mesma distância de 0,98 da P transmissão na escala de SWR, ou taxa de onda estacionária. Obtivemos um valor, 1,33. Agora vamos achar uma linha paralelo às linhas da escala da carta de Schmidt, né, com essa mesma abertura, e achamos então o RL igual a 17 dB. Repara, 14, 15, 17, menos 17 dB. A mesma abertura, passamos uma linha e obtemos o módulo do coeficiente de reflexão igual a 0,14. Então, como é que calculam todos os parâmetros? Só isso. Usa um compasso, mais nada. Então agora vamos comparar para ver se funciona. Temos os valores de taxa de onda estacionária, módulo do coeficiente de reflexão e perda de retorno em dB. Utilizando as equações para VSWR 1329, pela carta de Schmidt 133. Pelas equações, o módulo do coeficiente de reflexão 0,1414, pela carta de Schmidt 0,14. O RL em dB pelas equações, menos 16,99 dB. Pela carta de Schmidt, menos 17 dB. Considerando TL 0,98. Observe a fantástica convergência das equações com o método gráfico. Só saber utilizar. Agora nós temos que a potência direta é 150 watts e a reversa 1,25 watts. Nós queremos saber quanto é que efetivamente está sendo aplicada a carga. E utilizando as equações do método gráfico, nós vamos obter todos os valores de descasamento. Vamos comparar. Primeiro, a potência transmitida é a potência incidente menos refletida. Fazemos a conta dos 150 watts que a fonte fornece para o sistema, apenas o valor de 138,1 watts é passado para a carga. Temos um módulo ao quadrado, 0,07933, estão com a máquina de calcular, você bota quantas casas decimais você tiver na sua máquina, e obtemos que um módulo do coeficiente de reflexão 0,28166617. A perda de transmissão, 92%, ou 0,92066667. Calculamos a taxa de onda estacionária, 1,784235, e calculamos a perda de retorno em dB, menos 11,00544441 dB. Então, esse utilizando os métodos analíticos, as equações. Vamos agora utilizar o método gráfico. Primeiro temos que ter o coeficiente de transmissão. Aí está o valor que nós estamos trabalhando. Abrimos 0,92 de TL. Então nós abrimos o compasso, marcando de 0 até 0,92. 0,99192. Aí está. Esse mesmo valor é transferido para, por exemplo, essa. Podíamos calcular ou avaliar a SWR, ou a perda de retorno, ou sem transmissão. Colocamos na primeira SWR só para facilitar, só para visualizar melhor. Então marca logo em cima, faz a nossa famosa linha fina, com bastante cuidado, e agora nós vamos calcular, ou melhor, nós vamos ler, interpretar os valores da escala. SWR 1,78, faça você em casa. Perda de retorno 11 dB, menos 11 dB. Módulo do coeficiente de reflexão 0,28. Vamos ver as equações e a carta de Schmidt. Observe o valor, por exemplo, perda de retorno, menos 11 dB. Módulo do coeficiente de reflexão, 0,28. SWR, 1,78. Observe a incrível convergência entre os valores da escala da carta de Schmidt e as equações. É sempre assim tão preciso? Depende da posição, do local, da leitura, de como você fez. Considerações finais. Converter entre os diversos parâmetros de casamento sem fazer conta, só com a carta de Schmidt. Mas cuidado, é o método gráfico. Quando você abre o compasso, não pode bater em lugar nenhum, vai direto para a escala que você quer. Marca com muito cuidado, com precisão, uma linha bem fina.
O que nós vimos neste vídeo? Como converter entre si todos os parâmetros de descasamento vistos até agora. Módulo do coeficiente de transmissão, a perda de transmissão, taxa de onda estacionária e a perda de retorno em dB. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Como é que nós vamos agora associar a impedância ligada na linha aos parâmetros de descasamento? Porque até agora os valores de descasamento foram dados. Nós agora vamos ver o que é mais comum na prática. Nós temos uma impedância ligada numa linha. Como é que a partir do valor de uma impedância ligada em uma linha, eu obtenho todos os parâmetros de descasamento sem qualquer cálculo? Aproveite, deixe o seu like, ajude o algoritmo do Google a divulgar o nosso vídeo, recomende, divulgue nosso vídeo aos seus amigos, às pessoas que estão estudando, trabalhando na área, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Aí estão as nossas referências bibliográficas. Se você tiver maior interesse nas áreas de telecomunicações eletrônicas, eu indico o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Ele aborda o dB e unidades derivadas do dB em várias áreas, com aplicações e exercícios resolvidos em telecomunicações e eletrônica. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. No canal você vai encontrar vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Aproveite, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sino para ser notificado dos lançamentos semanais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.